Salve Corinthians! Graças a Deus amanhã tem Corinthians em dose dupla pra gente esquecer um pouco esses problemas administrativos, né? E ir falar de futebol. Então vem pra tela do meu computador e vamos abordar tudo isso. E o Corinthians, já adianto desde já, o Corinthians tem a obrigação de vencer amanhã e conquistar a 10ª vitória seguida. Muita gente tá confundindo também as vitórias seguidas, porque o Corinthians fez uma grande série de vitórias seguidas no Brasileirão, porém entre meio essas vitórias do Brasileirão, lá no comecinho perdeu pro Racing. Então começou a partir do Palmeiras contar essa sequência de vitórias seguidas. E sim, se a gente ganhar do Água Santa, aí sim teríamos a 10ª vitória seguida. Então vem pra tela do meu computador. E se você quiser também ver um resumo mais descontraído também do que aconteceu tudo ontem, do que não aconteceu, o que poderia acontecer, não aconteceu, da votação para ter a votação, do impeachment do Augusto Melo, confere aqui embaixo no canal, tem vídeo sobre isso também que eu acabei de postar na manhã do dia 21, hoje. Meus amigos, teremos Corinthians então amanhã às 19h30, então fica ligado, não vai ser 21h30, o horário tradicional, e antes, um pouco antes disso também, às 17 horas, 5 da tarde, teremos o Timãozinho pegando o Grêmio nas semifinais da Copinha. Então, Corinthians em dose dupla, Copinha, e já na sequência a gente emenda com o time profissional enfrentando o Água Santa pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Bora aqui iniciar então a nossa análise. E galera, quem tá curtindo o canal, vamos dar aquela moral. Olha aqui embaixo se você ainda não é inscrito e faça parte agora mesmo. Vídeos de pré-jogo normalmente são os que mais dão resultado aqui no canal. No vídeo passado, contra o Velo Clube, a gente conseguiu 473 novos inscritos. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta e rumo a 50 mil inscritos aqui no canal Corinthians Talk. Muito obrigado. Pela classificação do Campeonato Paulista, o Corinthians, numa tela geral, até puxei aqui para ficar ainda mais interessante da gente analisar, se liga, classificação geral do Campeonato Paulista. Os únicos dois que venceram as duas primeiras partidas foram São Bernardo e Corinthians. Por saldo de gol, apenas por um golzinho a gente ficou em segundo. E olha aqui embaixo, curiosamente, os 3 times que a gente enfrentou, vai enfrentar nessas 3 rodadas do Paulistão, são os últimos. O Red Bull Bragantino, que perdeu os 2 jogos, o Velo Clube, que perdeu os 2 jogos, e o Água Santa, que até o momento perdeu os 2 jogos, é o último porque tomou uma goleada, uma sapecada incrível do Mirassol. Tomou 6, exatamente, meus amigos. 6-0, teve expulso, beleza, mas foi uma sapecada violenta. E a gente tem que ficar muito atento porque olha só quem que está no nosso grupo, exatamente, o Mirassol. E muito provavelmente será o time que a gente vai enfrentar nas quartas de final. Lembrando, jogo único, então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. A sequência que eu mencionei, que ainda não são 10 vitórias seguidas, porque muita gente tá contando também do Brasileirão, é por causa disso daqui, ó. Teve o Racing, bem naquele início lá, onde a gente tinha ganhado o Atlético Paranaense, aquela galera, só que entre meio teve o Racing, a gente tinha ganhado o Cuiabá também, né, antes desse jogo, e depois, assim, a gente tem as 9 vitórias seguidas. Se a gente vencer amanhã, vai ficar tudo positivo esse gráfico aqui no SofaScore. E lembrando, meus amigos, o SofaScore é o nosso patrocinador aqui do canal. Você pode ter o aplicativo de graça aí no seu celular, baixando através dos links que estão aqui embaixo na descrição, comentário, e se você baixar através desses links vai ajudar o canal, eles nos pagam uma pequena comissão e a gente consegue continuar ativo em 2025 aqui no YouTube. Ajuda o canal dessa maneira, ajuda o nosso patrocinador, de quebra você vai ter o melhor aplicativo de dados, análise, estatísticas, alertas, tudo sobre o Coringão. O Água Santa, na temporada passada, fez uma temporada, vai lá, razoável. Ele estava na Série D. Na primeira fase, ele estava participando do grupo A7, se eu não me engano, exatamente, ficou em terceiro. Passou para a segunda fase, porque aí começa o mata-mata na Brasileirão da Série D, e já ele acabou caindo nessa segunda fase, a primeira fase de mata-mata para o Brasil de Pelotas. Olha aqui embaixo. Perdeu em casa e perdeu fora e acabou eliminado da Série D. Então não prosseguiu para as oitavas, quartas, que daí os times que vão para a semi sobem, enfim. E na classificação geral do Campeonato Paulista em 2014, ele ficou uma posição acima do Corinthians. Se consegue ver, ele conseguiu passar de fase também. Esse regulamento estranho do Campeonato Paulista, por exemplo, permitiu a Portuguesa, que ficou em 13º, também avançar por conta que o grupo onde a Portuguesa estava ficou defasado aí de pontos e mesmo com poucos pontos acabou passando.
É tipo telecena, né? O Campeonato Paulista. E o Corinthians ficou aqui em 10º com 14 pontos, fazendo uma campanha ridícula. No final conseguiu recuperar um pouquinho e não ficar ali tendo perigo de cair para a Série B. Ano passado chegou um momento, meus amigos, se vocês se lembram, a gente tava muito feio porque a gente enfrentou 5 derrotas seguidas. No retrospecto geral entre Corinthians e Água Santa, a gente teve apenas 3 duelos e tá tudo muito equilibrado. Uma vitória do Corinthians, um empate e uma vitória do Água Santa. A gente meteu 4 gols neles e eles apenas 2 na gente, mas apenas, é até um número considerável, né? Os jogos que foram nessa sequência, a gente primeiro perdeu para o Água Santa em 2020 e se liga à escalação desse jogo. A gente foi com Cássio, Pedro Henrique, Gil, Lucas Piton, Fagner, Camacho, Cantillo e Luan. Meu Deus do céu, Camacho, Cantillo e Luan, Wagner Love, Ione Gonçalves e Mauro Bozelli. Pô, o Mauro Bozelli e o Wagner Love, da hora. Mas, cara, meu Deus do céu, cara. Enfim, mas vejo que ainda pior foi o desempenho no 0 a 0. Esse 0 a 0 ano passado pelo Campeonato Paulista em 2024, se liga à escalação. Beleza que foi a alternativa, mas olha que tristeza, meus amigos. Carlos Miguel, o Tchoca, olha só que interessante, se não me engano foi até a estreia dele pelo profissional do Corinthians. Raul Gustavo não tá mais, Caetano não tá mais, Carlos Miguel não tá mais, vamos contar os que não estão mais. Biro não tá mais, Gustavo Silva não tá mais e Pedro Henrique não tá mais. Então desses jogadores que enfrentaram a Água Santa temporada passada, 6 não estão mais. O Tchoca é reserva, o Hugo é reserva, o Rian é reserva, o Romero é reserva. Então 4 são reserva e apenas o Mateuzinho é titular. Então 6 não dão mais, 4 são reserva e 1 é titular. Essa daqui foi a escalação que enfrentou o Água Santa ano passado pelo Campeonato Paulista e a gente não saiu do 0 a 0. Para não ser injusto, vamos mostrar também o time que venceu o Água Santa em 2023. Foi esse time aqui, ó: Cássio, Bruno Mendes e Balbuena, Fábio Santos, Fagner, Maicon, Duqueiroz, Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto fazendo o ataque. Aí já era um time um pouquinho mais encorpado realmente, né? Apesar dos medalhões na equipe ainda que vinham já se arrastando. 2023, no início de 2023 já era um prenúncio do ano complicado que a gente teria, porém ainda a gente vinha de um bom ano de 2022, onde a gente conseguiu classificação para Libertadores, foi muito bem no Campeonato Brasileiro, foi bem com o Vitor Pereira e esse time, apesar de uma idade mais avançada, a gente conseguia render ainda em jogos específicos. E aí você me pergunta, isso é escalação? Muito provavelmente, estou acompanhando alguns setoristas e o Corinthians pode vir dessa forma. Matheus Donelli no gol, a gente já vai falar sobre o goleiro logo na sequência e por que o Donelli 3 jogos seguidos, sendo que o Hugo tá aí, pô. Ramalho e Kaká muito provavelmente farão a zaga, o Mateuzinho na direita e o Bidu será o titular na esquerda, Ranieri fazendo a volância, Alex Santana e Carrilho fazendo ali o segundo homem de meio de campo e o terceiro também, e Igor Coronado fazendo a criação. Com o Memphis de titular, muito provavelmente será o primeiro jogo do Memphis titular no Corinthians e Yuri Alberto também, fazendo nossa dupla de titular no ataque. Veja que os jogadores de All Black, que estão com o preto, foram a base do time titular no ano passado. Então poucas peças que não eram do time titular na reta final do ano passado, né? A gente fez história no Brasileirão, né? Conseguindo dar aquela arrancada do Z4 para Libertadores. São poucas as peças que a gente não tem atualmente. Se a gente colocasse aqui, ó, Gustavo Henrique no lugar do Kaká, Breno Midon no lugar do Alex Santana e Garro no lugar do Coronado, no time titular de linha a gente já estaria todo montado. Aí faltaria apenas substituir o Hugo pelo Donelli. Então 4 peças são reservas na teoria que não estavam jogando no finalzinho do Brasileirão. E por que o Hugo? Já é o terceiro jogo e muito provavelmente ele não vai jogar. Inclusive teve aí um leve desentendimento porque o Vessone publicou uma postagem, não me recordo exatamente na qual rede social, e o Hugo foi lá e comentou. E foi o seguinte, se liga. Abre aspas aqui pro Vessone: 2 jogos seguidos, a ausência de Hugo Souza por 2 jogos já começa a chamar a atenção. Goleiro normalmente volta rápido. Clube não divulgou nenhum problema do Hugo. Pelo visto, as férias pegaram mesmo no físico, hein? E isso daqui pegou no goleiro Hugo, que foi lá e comentou. 2 horas ele fez a postagem, 10 minutos depois, então levou ali quase 2 horas para vir a resposta. Antes de soltar esse tipo de informação, seria legal você saber da verdade. Graças a Deus estou me recuperando de uma crise de amidalite.
Eu curti muito as minhas férias, mas curto e amo mais ainda trabalhar e dar ao máximo que eu puder pelo Corinthians. Minha parte física está muito bem. Então o Hugo foi lá, deu aquela invertida. O Vessone realmente falou que o clube não divulgou nenhum problema do Hugo, então o Hugo foi lá e falou, pô, tô com uma crise de amidalite e muito por conta disso ainda não estreiei no Coringão 2025. Então vamos manter a calma, o Corinthians é muito favorito para esse jogo. O Água Santa já tomou uma bordoada violenta do Mirassol de 6-0, já perdeu o primeiro jogo também. Voltando aqui para o SofaScore para conferir, perdeu para o São Bernardo. Beleza, o São Bernardo até é realmente um dos times que pode surpreender nesse campeonato paulista, e o Mirassol também. Então ele enfrentou dois adversários difíceis, mas não ofereceu resistência nenhuma. E contra o Corinthians fora de casa, pô, seria um terceiro adversário difícil que, na teoria, o Água Santa também não tende a oferecer muita resistência. Então o Corinthians tem que ir para cima e conquistar essa 10ª vitória seguida. Bandstore.com, se você quiser adquirir uma peita da hora 2025 ou 2024, versão treino, pré-jogo, olha só essas da temporada atual ou temporada anterior. Também, se você ainda não garantiu suas camisas clássicas, que vamos lá, a gente não teve título, mas entrou para a história sim, porque foi estreia de Memphis Depay, reta final absurda do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai lembrar com carinho, principalmente da All Black, não tenho dúvida nenhuma. E tem ela a versão jogador e torcedor. Caso for comprar jogador, lembra sempre de comprar 1 ou 2 tamanhos a mais para ela não ficar muito justa no corpo. Da hora? É muito melhor falar de futebol realmente, né? Então vamos falar de futebol amanhã também no pós-jogo. Então a gente vai ter aí uma dose dupla de Corinthians. Te espero aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora mesmo. E bora aí para 10ª vitória seguida e conquistar aí 9 pontos nesse start inicial, nesse primeiro quarto de campeonato. Seria muito importante para logo ali na frente a gente conseguir poupar e não ser prejudicado no Paulistão também, para ter força máxima na pré-Libertadores. Então muito obrigado pela sua atenção em mais um vídeo de pré-jogo. Já tá virando rotina chegar aqui no pré-jogo e dar sorte, né? Então vamos continuar dessa forma. Vai Corinthians, e te espero no próximo vídeo, que será de pós-jogo de Corinthians e Água Santa. Falou, forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!